Fala time, beleza? Vocês estão lendo o gráfico de forma correta? Bom, essa é uma pergunta que você deve se fazer porque os candlesticks, os gráficos, eles podem contribuir diretamente para suas operações e fazer com que você seja muito lucrativo operando em qualquer mercado. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre como você deve enxergar os candlesticks, dar uma passada rapidinho sobre a anatomia de um candle e vamos mergulhar um pouco mais a fundo nos candlesticks, entender o movimento que o mercado pode tomar a partir da formação de alguns candles. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos lá, time. Bem, vamos dar uma passada aqui rapidinho na anatomia de um candle, para a gente entender como funciona um candle. Talvez você já tenha visto, mas eu quero que nós estejamos na mesma sintonia. Se você não viu ainda, você vai ver agora a anatomia de um candle, como um candle ele se forma, tá? Pegando aqui uma barra de alta, nós temos o ponto de abertura e temos um ponto de fechamento. Em seguida temos duas extremidades, né? Sendo a máxima, onde esse candle já foi para cima, o máximo, e temos a mínima de onde ele já veio. Essas duas extremidades significam que uma vez o preço já teve força suficiente para chegar até aqui embaixo, uma vez ela já foi uma barra vermelha, olha só, porque aqui ela abriu e ela veio até aqui embaixo, então nesse ponto ela era uma barra vermelha. Só que nesse momento tinha mais operações de compra, o mercado estava com uma pressão maior para cima, e aí o preço conseguiu subir e fechar uma barra de alta, e esse aqui é o percurso. Chegou aqui na sua máxima, voltou e fechou um pouco abaixo. Lembrando que essa barra aqui, ela pode ser uma barra de 1 minuto, uma barra de 1 semana, pode ser uma barra de 1 mês, de 1 ano, o tempo gráfico não importa nesse momento. Qualquer candlestick, ele vai ter esse padrão de formação. Digamos que estamos trabalhando com um candle de 5 minutos, tempo gráfico de 5 minutos. Aqui significa muitas vezes que o preço ele chegou até aqui em cima dessa maneira aqui, ó. Ele foi, voltou, foi, voltou, foi e voltou. E aí no final ele retomou e fechou aqui. Então aqui em cima tem muitos contratos trabalhados, porque o preço uma vez ele estava aqui em cima trabalhando, oscilando. Outra vez ele já foi uma barra vermelha e ele estava indo e vindo aqui, mais ou menos nessa direção, com muitos contratos trabalhados nessa região. E mesmo assim, ao final do candle, a pressão de compra foi maior e fez fechar um candle de alta. Eu quero que você identifique a formação dos candles como pressão, e não só como uma barra verde ou uma barra vermelha. Um candle de baixa, nós temos um padrão com abertura e fechamento inversamente direcional. Ele vai abrir e ao invés do preço deixar uma barra verde e fechar acima, ele vai descer e vai fechar embaixo. Então ele vai ter esse percurso. Tem o seu ponto de abertura. Uma vez já foi uma barra de alta, uma barra verde, só que a pressão vendedora foi mais forte e fez com que o preço descesse no seu pico de baixa, na sua mínima. No finalzinho ali talvez o preço ainda teve uma força relativamente aparente de compra que fez com que o preço subisse e deixasse um certo pavio aqui, uma certa cauda. Então ele deixou esses pontos: mínima, fechamento, abertura e a sua máxima. Nós vamos trabalhar com pressão de movimento. Vamos entender a pressão do movimento baseado em um único candle. Observe, aqui é o ponto de abertura de um candle de alta. Uma vez o mercado demonstrou uma pressão de baixa. Então aqui algumas pessoas podem ter entrado vendido talvez. Só que aí, de repente, ele alcançou um certo nível onde tinha ordens de compra, ou pessoas se interessaram em comprar nesse momento. E aí fez com que a pressão de baixa fosse engolida pela pressão de alta. E o preço em seguida subiu forte e engoliu a pequena pressão de venda. Agora observe quem em um movimento inversamente direcional segue a mesma lógica da movimentação do preço. Esse candle aqui de baixa, aqui tem o seu ponto de abertura. Uma vez foi uma barra verde, tinha uma pressão de alta, só que de repente o preço desceu forte. E anteriormente, que era uma pressão de alta, ela foi engolida pela pressão de baixa. E aí o preço fechou uma barra vermelha.
Então agora vamos mergulhar um pouco mais a fundo e vamos entender como nós podemos juntar todos esses candles em um tempo gráfico específico e como nós conseguimos identificar a movimentação futura do mercado baseado na junção dos candles que nós temos no momento ou que já aconteceram antes. E vai ser essa leitura, a junção dos candles, que vai fazer você entrar em operação lucrativa. Vamos pegar essa situação aqui para a gente identificar o que está acontecendo no mercado baseado na leitura dos candlesticks. Percebemos que o mercado aqui teve um ponto de partida, ele estava trabalhando nessa região e mais ou menos desse ponto ele fez um movimento forte para cima, ou seja, iniciou uma tendência de alta, né? Antes desse ponto, observe que o mercado tinha aqui uma certa máxima, que foi aproximadamente nessa região, ele chegou aqui, impediu de continuar, retomou e aí continuou para cima. Então, aproximadamente nesse ponto aqui, havia uma resistência, mas ela foi rompida nesse momento quando o mercado subiu. E nós temos aqui vários candles verdes. E não é simplesmente candles verdes. Como eu falei, gostaria que você identificasse os candles como pressão, seja pressão de alta ou pressão de baixa. Aqui mais para cima, ele deixou um outro nível de resistência, que não conseguiu dar continuidade aqui e retomou. Esse recuo aqui, que chamamos de pullback, ele significa que muitas pessoas que estavam comprado nessa posição estão desfazendo as suas posições de compra, realizando lucro dessa movimentação de alta. Ou também pode ser pessoas que estão vendendo aqui por alguma razão, seja uma análise técnica, análise fundamentalista, seja notícias que a imprensa lança em último instante, as pessoas começam a vender esse determinado mercado, esse determinado papel. Mas não interessa. O que interessa é a leitura gráfica que você está fazendo. E você consegue observar se é um ponto de compra, se é um ponto de venda. E observe que em uma região de suporte, observe que anteriormente aqui era resistência, o mercado não conseguia ir, só que ele rompeu. A próxima vez que o mercado retomar nesse ponto aqui de suporte, que anteriormente era uma resistência, a partir do momento que foi rompido, deixou de ser resistência e passou a ser suporte, porque o preço está trabalhando acima desse ponto. Então, quando ele retomar para esse ponto, significa que o mercado fez um pullback, ou seja, fez um recuo que possivelmente pode continuar subindo. Então você fica observando esse ponto aqui, porque quando o mercado tocar nessa região aqui, anteriormente era resistência, agora é suporte, quando o mercado retomar nesse ponto, possivelmente ele pode continuar subindo. Tem pressão de compra, os compradores realizaram lucro dessa alta. Quando você realiza o lucro de uma compra, você precisa vender sua posição. Quando você vende a sua posição, o mercado cai, mas não significa que ele vai iniciar uma forte tendência de baixa. É apenas um recuo, é apenas um pullback. Então você pode aguardar o preço retomar nesses pontos e recomprar as posições. O mercado tocou nesse ponto e começou a subir. Aqui era um ponto de resistência. Você não procura vender nesse ponto porque o mercado iniciou uma tendência de alta. E se ele está subindo, você quer ir a favor da tendência. Aqui você não vende no momento. Você procura comprar nos pontos mais baixos para ir a favor da pressão do mercado, que é a pressão de alta. E observe que ela se mantém. Esse ponto já foi rompido. A próxima vez que o mercado retomar para esse ponto, significa que ele pode estar fazendo um pullback. Ele pode estar fazendo um recuo para novamente continuar subindo. E observe, ele anda um pouco e aqui ele chegou. Observe que aqui o mercado tocou na região que era resistência. E agora virou um suporte. Os compradores que compraram nessa região aqui, eles podem estar realizando o lucro dessa compra e estão vendendo as suas posições. Então a pressão de alta vai acabar tendo um certo recuo e o preço retoma. Se na hora de ele recuar, ele ultrapassar esse ponto de suporte, e continuar descendo, significa que a pressão de baixa foi engolida pela pressão de alta. E aí nós estaremos iniciando agora uma nova tendência, que será uma tendência de baixa. Mas nesse caso não aconteceu. Olha só, o preço chegou aqui e já respeitou esse primeiro ponto. Então, ao invés de você procurar vender nesses pontos, você procura comprar, porque o preço respeitou o ponto de suporte. E olha só, ele continuou a subir.
continuou a subir nesse ponto. Então aqui você deveria estar a favor da tendência. A partir do momento que o preço descaracterizar essa tendência, descaracterizar a pressão de alta, candles vermelhos estiverem engolindo, estiverem rompendo os pontos de suporte e apenas descendo, você deixa de procurar ir a favor da tendência de alta e começa a operar a favor da pressão maior, nesse caso sendo a de baixa. E é assim que você consegue mapear as próximas movimentações do preço, analisando a pressão, a força, as regiões que o preço pode ou não trabalhar, baseado na leitura de candle, na leitura de candlesticks, observando se nesse determinado momento tem mais pressão de compra ou tem mais pressão de venda, observando se nessa região tem um suporte e tem uma resistência, e assim você consegue juntar essas informações e decidir se você pode entrar em uma operação de compra ou uma operação de venda. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa o likezinho, vamos bater uma meta aí de 1000 likes. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative o sininho, porque quando eu enviar um novo vídeo, você vai receber em primeira mão e já vem aqui conferir o conteúdo, tá? Então um abraço e até o próximo vídeo.